Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Eric e hoje nós vamos falar sobre uma planta incrível e fascinante, a rosa do deserto. Se você é apaixonado por jardinagem ou está começando agora, fica com a gente até o final porque nós vamos compartilhar com vocês todas as dicas essenciais para o cultivo da sua rosa do deserto. Primeiro, nós vamos falar sobre a necessidade principal da rosa do deserto. Ela é uma planta nativa de regiões áridas, então ela tem algumas peculiaridades que devemos respeitar. Ela precisa de um solo bem drenado e hoje em dia existem inúmeros substratos prontos e específicos para a rosa do deserto. Porém, aqui em nossa estufa, nós sempre acrescentamos algo a mais, criando uma composição com padrões de qualidade alga rosa do deserto. O ideal para um substrato excelente é que ele seja nutritivo, tenha um pouco de umidade, mas que não fique encharcado e seja bastante drenante. Difícil isso, né? Mas é possível. O ideal é vocês fazerem testes. Digo isso porque em cada região do país existem diferentes componentes para um bom substrato. Nós aqui usamos bastante casca de arroz carbonizada, carvão triturado, casca de pinos triturado e um substrato de boa qualidade que já tem composições excelentes dentro dele. Essa composição traz a nutrição que as plantas precisam e também a retenção e a drenagem de água na medida necessária para a sua rosa do deserto, ajudando o desenvolvimento das raízes e também contra o apodrecimento. Quando eu digo que o substrato ele tem que ter uma composição para ela não ficar encharcada, eu me refiro a isso aqui. Não necessariamente ao nosso substrato, mas a essa gramatura, podemos dizer. Aqui nós temos partículas bem grandes, ó. Carvão triturado, casca de arroz, casca de pinos e também temos partículas finas, como por exemplo aqui, ó, vocês podem ver que tem partículas mais finas aqui, que é o substrato pronto, que nós já compramos ele pronto e utilizamos como base para esse nosso substrato. Esse substrato pronto, ele vai trazer toda a fonte de nutrientes que é necessária para a planta, macronutrientes, micronutrientes, e ela, além disso, vai dar uma fixação que a planta precisa, porque se for somente partículas grandes, vai ficar um substrato muito fofinho, e aí a planta não consegue ter sustentação. Então aqui nós trouxemos toda a sustentação que a planta precisa, trouxemos toda a fonte de nutrientes, micro e macro, e também trouxemos a drenagem, a retenção de água e a drenagem necessária para as rosas do deserto. Nós temos casca de pinos, aliás, carvão, casca de pinos e casca de arroz carbonizada, como vocês podem ver, ó. Essa casca de arroz tem que ser a casca de arroz inteira, tá? Não pode ser aquele pozinho retém muita água. Então a gente optou por usar essa casca de arroz inteira carbonizada. E aí nós chegamos nesse resultado, que é o resultado do substrato da alga rosa do deserto. Em uma próxima oportunidade a gente vai fazer um vídeo mostrando como que nós produzimos esse nosso substrato. Outro ponto importante é o vaso. Escolha sempre vasos com muitos furos de drenagem. E se vocês acharem que tem poucos furos,
façam mais furos para melhorar o escoamento. Isso evita o excesso de umidade e mantém as raízes saudáveis. Aqui nós temos um vaso com a furação original de fábrica e aqui é um vaso com novas furações que a minha tia fez. Completamente drenante, né? Dependendo da qualidade do seu substrato, você vai conseguir ver a diferença, né? A gente aqui faz testes. Colocamos substratos e tacamos 1 litro de água e 1 litro de água. E aí nós vemos o tempo de escoamento aqui e o tempo de escoamento aqui, para tirar conclusões, né? Eu digo que vocês têm que ter uma capacidade de discernimento mesmo e saber analisar se tá legal de furos aqui, se não tiver, a gente pega e faz mais furos, entendeu? E aí nós chegamos num resultado desse aqui. Com certeza a quantidade de substrato que vai dentro de um vaso desse cuia pote 20 é muito maior do que a quantidade de furos de substrato que vai em um pote 15. Então a gente precisa ter a capacidade de drenagem muito maior também. Agora vamos falar sobre a nutrição das rosas do deserto. Para crescer forte e saudável, ela precisa de nutrientes específicos. Durante a primavera e o verão, use um fertilizante rico em fósforo e potássio. Isso ajuda na floração e no desenvolvimento das raízes. Aplique o fertilizante sempre seguindo as instruções do fabricante. E você pode usar a adubação de manutenção como o NPK 4148, combinado com o superfosfato simples, por exemplo. No outono e no inverno, reduza a frequência de fertilização. Nessa época, a planta entra em período de dormência e não necessita de nutrientes. Aqui nós temos 2 adubos, o NPK 4148 e o superfosfato simples. O NPK 4148 é a adubação de manutenção, que contém nutrientes necessários, essenciais para o desenvolvimento da planta. E aqui o superfosfato simples é uma adubação de floração e também ajuda na engorda. Em outro momento, nós vamos produzir um vídeo falando melhor sobre todas as adubações para a nutrição da sua rosa do deserto. A iluminação é crucial para as rosas do deserto. Ela adora a luz solar direta nelas, em um local que receba pelo menos de 5 a 6 horas de sol por dia, combinada com muita ventilação. A temperatura ideal é outro fator importante para as rosas do deserto. Ela se desenvolve melhor em temperaturas entre 20 e 35 graus. Durante o inverno, evite deixar a planta exposta abaixo da temperatura de 10 graus, pois isso pode prejudicar o seu crescimento. Se você mora em regiões com invernos rigorosos, traga a planta para dentro de casa ou para uma estufa, se possível. Proteja do vento mais gelado durante a noite e também em épocas de chuvas intensas. Tire o vaso do tempo. Por último, não menos importante, vamos falar sobre os defensivos. A rosa do deserto pode ser atacada por pragas como fungos, insetos, ácaros. E para prevenir essas pragas, mantenha a planta limpa e faça inspeções regulares. Se notar alguma infestação, use um inseticida natural para o controle dos insetos. Para o controle dos fungos, que são os maiores causadores de apodrecimento nas plantas, é necessário o uso de fungicidas. E para os ácaros, presente em toda a nossa vida, é necessário o uso de acaricida.
É de suma importância saber identificar cada praga que possa estar atacando a sua rosa do deserto, pois assim você saberá quais os defensivos usar. Lembre-se de seguir as instruções do produto e nunca aplique defensivos em excesso. Além disso, é importante fazer uma aplicação preventiva a cada mês para manter as pragas longe, e em uma próxima oportunidade iremos produzir um outro vídeo falando sobre essas 3 frentes de tratamento que são: primeiro, os fungicidas, depois os inseticidas e os acaricidas. E aí está, pessoal. Esses são os cuidados essenciais para manter a sua rosa do deserto saudável e vibrante o ano todo. E se você gostou dessas dicas, não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. É isso aí, gente. Eu fico por aqui e obrigado.